E se eu te dissesse que você pode estar vivendo toda a sua vida cristã sem conhecer a pessoa mais importante que Deus já te deu? Muitos falam de Deus Pai, muitos falam de Jesus, mas quase ninguém entende quem é. De verdade, o Espírito Santo, ele não é uma força, não é uma emoção e não é um símbolo religioso. Ele é uma presença viva, capaz de mudar suas decisões, curar suas feridas e transformar completamente o seu futuro. E a pergunta que vai definir este vídeo é simples: o Espírito Santo está apenas com você, ou ele já habita dentro de você? Você sabia que há um Consolador, um ajudador divino esperando para transformar cada detalhe da sua vida, mas a maioria dos cristãos vive como se ele não existisse? Quantos acordam pela manhã ignorando completamente sua presença poderosa? Quantos de nós vivemos como se o Espírito Santo fosse apenas uma doutrina distante, um conceito teológico guardado nas páginas da Bíblia? Quantos acordam pela manhã sem sequer reconhecer que há um Consolador, um ajudador divino, esperando para transformar cada detalhe de nossa jornada? Hoje quero falar diretamente ao seu coração sobre quem é o Espírito Santo e o que ele verdadeiramente pode realizar em sua vida. Esta não é uma mensagem para alimentar curiosidades teológicas, mas para despertar sua alma para a realidade gloriosa de que você não precisa caminhar sozinho nesta existência. Charles Spurgeon, aquele pregador de coração ardente que tocou multidões com a verdade do Evangelho, costumava dizer que ignorar o Espírito Santo é como ter um tesouro enterrado no quintal e viver na pobreza. Spurgeon pregava com paixão sobre esta terceira pessoa da Trindade, não como uma força impessoal ou energia cósmica, mas como uma pessoa divina, real, presente e profundamente interessada em você. O Espírito Santo não é um sentimento passageiro, nem uma emoção religiosa. Ele é Deus mesmo, coabitando com você, desejando guiá-lo, fortalecê-lo e transformá-lo de glória em glória. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus declara: "Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Perceba a promessa. Ele vem, ele guia, ele revela. Você já se sentiu perdido em meio às decisões da vida? Já experimentou aquele vazio profundo, mesmo cercado de pessoas? Já teve a sensação de que suas orações não passam do teto? É precisamente nestes momentos que o Espírito Santo quer se manifestar de forma poderosa. Ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como nos ensina Romanos capítulo 8, versículo 26. Spurgeon compreendia que muitos cristãos vivem abaixo do privilégio que lhes foi concedido. Vivem como órfãos espirituais, quando na verdade têm o próprio Espírito de Deus habitando em seus corações. O grande pregador nos lembrava que o Espírito Santo não veio apenas visitar a igreja, mas permanecer nela e em cada crente individualmente. Pense comigo. Quando Jesus estava prestes a deixar seus discípulos, ele não os abandonou à própria sorte. Ele prometeu enviar o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, lemos: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade." Outro Consolador significa alguém da mesma natureza de Cristo, com o mesmo poder, o mesmo amor, a mesma capacidade de transformar vidas. Quantos de nós tratamos o Espírito Santo como um apêndice opcional da fé cristã, como se pudéssemos viver plenamente sem sua presença e poder? Mas a palavra de Deus é clara. Sem ele, não podemos sequer chamar Jesus de Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, nos revela que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem abre nossos olhos espirituais para enxergarmos a verdade do Evangelho. Sem ele, as Escrituras são apenas letras mortas em páginas antigas. Com ele, cada versículo ganha vida, cada promessa torna-se real, cada mandamento encontra sentido profundo em nossa caminhada. Spurgeon pregava que o Espírito Santo é como o vento. Você não pode vê-lo, mas certamente pode sentir seus efeitos. Você vê as árvores se curvando, as folhas dançando, os efeitos poderosos de sua presença.
Assim também é o mover do Espírito em nossas vidas. Talvez você não o veja com os olhos físicos, mas pode experimentar sua paz que excede todo o entendimento, seu consolo nas aflições, sua força nas fraquezas. Ele é o Espírito de verdade que nos guia a toda a verdade. Ele é o Espírito de poder que nos capacita para vivermos vidas santas. Ele é o Espírito de amor que derrama o amor de Deus em nossos corações. Ele é o Espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15, nos assegura: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O que o Espírito Santo pode fazer em sua vida? Permita-me ser direto e prático com você. Ele pode transformar seu caráter. Aquele temperamento explosivo que você carrega há anos, o Espírito Santo pode domá-lo. Aquela amargura que corrói sua alma desde a última traição, ele pode curá-la. Aquele vício que te aprisiona e envergonha, ele pode libertá-lo completamente. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo enumera o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estes não são frutos que produzimos por esforço próprio, mas qualidades que o Espírito cultiva em nós quando permitimos que ele trabalhe livremente em nosso interior. Você enfrenta batalhas espirituais. O Espírito Santo é quem nos reveste de poder para vencermos as forças das trevas. Efésios, capítulo 6, versículo 17, chama a palavra de Deus de espada do Espírito. Ele é quem nos equipa, quem nos capacita, quem nos fortalece para permanecermos firmes nos dias maus. Se você deseja se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé e transformarão sua compreensão das verdades espirituais, clique no botão de inscrição. E se você busca aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, adquira nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link estará no primeiro comentário fixado. Este material foi preparado com oração e cuidado para ajudá-lo a construir uma vida devocional consistente e transformadora. O Espírito Santo não é uma força distante que observa sua vida de longe. Ele deseja estar intimamente envolvido em cada aspecto de sua existência. Desde o momento em que você abre os olhos pela manhã até quando os fecha à noite, ele está presente, disponível, pronto para guiá-lo e sustentá-lo. Muitos cristãos vivem uma vida espiritual medíocre porque não compreendem o papel vital do Espírito Santo em sua jornada diária. Eles oram, leem a Bíblia, frequentam a igreja, mas há algo faltando. Há uma sensação de que a fé deveria ser mais vibrante, mais real, mais transformadora. E isso é verdade. A vida cristã foi projetada para ser vivida no poder do Espírito Santo. Observe o que aconteceu com os discípulos. Antes do Pentecostes, eram homens medrosos, escondidos atrás de portas trancadas com medo das autoridades. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre eles em Atos, capítulo 2, tudo mudou. Pedro, aquele mesmo que havia negado Jesus 3 vezes, levantou-se com ousadia e pregou um sermão que converteu 3.000 almas em um único dia. O que fez a diferença? O poder do Espírito Santo. A mesma transformação que ocorreu naqueles discípulos está disponível para você hoje. Não importa quão fraco você se sinta, quão inadequado, quão despreparado. Quando o Espírito Santo age em sua vida, ele capacita o incapaz, fortalece o fraco e usa o que o mundo considera insignificante para realizar feitos extraordinários. Você deseja ter coragem para testemunhar de Cristo? O Espírito Santo pode conceder isso. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus prometeu: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esta promessa não era apenas para os apóstolos, mas para todos os que creem. Pense na sua vida de oração. Quantas vezes você se ajoelha para orar e as palavras simplesmente não vêm? Ou você repete as mesmas frases mecânicas, sentindo que suas orações carecem de poder e sinceridade? O Espírito Santo é aquele que vivifica nossa vida de oração.
Ele nos ensina a orar, intercede por nós e nos conecta ao coração do Pai de maneira profunda e genuína. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, nos traz um conforto tremendo. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Compreenda o que isto significa. Mesmo quando você não sabe pelo que orar, mesmo quando as palavras falham, o Espírito Santo está intercedendo por você. Ele conhece suas necessidades mais profundas, suas dores ocultas, seus anseios secretos. E ele apresenta tudo isso diante do trono de Deus com perfeição. O Espírito Santo também é aquele que ilumina as Escrituras para nós. Você já leu um versículo bíblico dezenas de vezes e, de repente, em um determinado dia, aquelas palavras saltam da página e tocam seu coração de forma poderosa? Isso é o Espírito Santo abrindo seus olhos espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 a 12, nos revela que Deus nos revelou as coisas profundas por seu Espírito, pois o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Sem o Espírito Santo, a Bíblia seria apenas mais um livro antigo, cheio de histórias interessantes, mas sem aplicação prática. Com o Espírito Santo, cada página ganha vida, cada promessa torna-se pessoal, cada mandamento encontra significado, cada narrativa fala diretamente às circunstâncias de sua vida. Talvez você esteja passando por um momento de profunda tristeza, uma perda, uma decepção, uma dor que parece não ter fim. O Espírito Santo é chamado de Consolador precisamente porque ele vem ao nosso encontro nos vales mais sombrios da existência. Ele não apenas nos consola com palavras vazias, mas com sua presença real e transformadora. Quando tudo ao seu redor parece desmoronar, quando as lágrimas não cessam, quando o futuro parece sem esperança, o Espírito Santo sussurra ao seu coração: não estás sozinho, eu estou contigo. Esta dor não é o fim da tua história. João capítulo 14, versículo 18, registra a promessa de Jesus: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele voltou na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo também nos santifica. Ele trabalha pacientemente em nosso interior, moldando nosso caráter à imagem de Cristo. Este é um processo contínuo, que durará toda a nossa vida terrena. Ele aponta nossos pecados não para nos condenar, mas para nos libertar. Ele revela áreas de nossa vida que precisam ser entregues ao senhorio de Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, nos diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Você percebe? A transformação é obra do Espírito. Não acontece por força humana ou determinação própria, mas pela ação sobrenatural de Deus em nós. Você luta contra o pecado? Todos lutamos, mas não estamos sozinhos nesta batalha. O Espírito Santo nos fortalece para resistirmos às tentações. Ele nos alerta quando estamos prestes a cair. Ele nos convence quando pecamos, levando-nos ao arrependimento genuíno. E quando caímos, ele nos levanta novamente com graça e misericórdia. Muitos acreditam que vencer o pecado é questão de força de vontade ou disciplina rigorosa. Mas a verdade bíblica é que vencemos pelo poder do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 13 declara: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É pelo Espírito que mortificamos a carne, não por esforço humano. O Espírito Santo também nos capacita para o serviço cristão. Muitos se sentem paralisados diante da grande comissão, pensando que não possuem talentos ou habilidades suficientes para fazer diferença no reino de Deus. Mas esta é uma mentira sutil do inimigo. O que importa não é o que você possui naturalmente, mas o que o Espírito Santo pode fazer através de você. 1 Coríntios, capítulo 12, nos ensina sobre os dons espirituais.
São capacitações sobrenaturais que o Espírito distribui aos crentes para a edificação do corpo de Cristo. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Todos estes dons são manifestações do mesmo Espírito. Você não precisa invejar o dom de outra pessoa. O Espírito distribui a cada um como Ele quer, conforme sua soberania e sabedoria perfeitas. Ele conhece o propósito específico para o qual você foi criado e lhe capacitará exatamente para cumprir esse propósito. Efésios capítulo 2, versículo 10, nos lembra: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Imagine uma orquestra onde cada músico toca um instrumento diferente. O pianista não inveja o violinista, nem o flautista deseja ser trompetista. Cada um contribui com seu som único para criar uma sinfonia harmoniosa. Assim também é o corpo de Cristo. O Espírito Santo nos dota de diferentes dons para que juntos manifestemos a plenitude de Cristo ao mundo. Mas aqui está algo crucial que muitos ignoram. Os dons espirituais precisam ser exercitados. Não basta recebê-los, é necessário usá-los. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, exorta: não desprezes o dom que há em ti. Quantos dons permanecem dormentes porque os crentes não se dispõem a sair da zona de conforto e permitir que o Espírito Santo opere através deles? Talvez você tenha o dom de ensinar, mas nunca se ofereceu para liderar um estudo bíblico. Talvez tenha o dom de socorrer, mas permanece indiferente às necessidades ao seu redor. Talvez tenha o dom de exortar, mas guarda silêncio quando alguém precisa de encorajamento. O Espírito Santo deseja usar você, mas ele não força a sua operação. Ele espera que você se disponibilize. O Espírito Santo também produz fruto em nossa vida. Já mencionamos o fruto do Espírito registrado em Gálatas, mas vale aprofundarmos neste ponto. O fruto não é algo que fabricamos através de disciplinas religiosas ou esforço moral. É o resultado natural de uma vida rendida ao Espírito Santo. Amor que não é sentimentalismo superficial, mas agape divino, que se sacrifica pelo bem do outro. Alegria que não depende das circunstâncias externas, mas brota da comunhão com Deus. Paz que ultrapassa toda a compreensão humana, guardando nossos corações, mesmo em meio às tempestades. Longanimidade que nos capacita a suportar provações com paciência. Benignidade que nos torna gentis e compassivos. Bondade que nos impulsiona a praticar o bem sem esperar retribuição. Fé que confia em Deus mesmo quando tudo parece impossível. Mansidão que é força sob controle. Humildade genuína. Temperança que nos dá domínio próprio sobre nossos impulsos e desejos. Contra estas coisas não há lei, diz a Escritura. Ninguém pode proibir você de viver assim. Você quer experimentar transformação genuína? Não tente produzir o fruto por esforço próprio. Em vez disso, permaneça em Cristo. João capítulo 15, versículo 5 declara: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Permanecer em Cristo significa viver em constante comunhão com Ele, através do Espírito Santo. O Espírito Santo também nos sela para o dia da redenção. Efésios capítulo 1, versículo 13, nos revela: em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Este selo é a garantia de nossa herança eterna, o penhor de que pertencemos a Deus. Quando você crê em Cristo, o Espírito Santo vem habitar em você e coloca sua marca de propriedade sobre sua vida. Você não pertence mais a si mesmo, foi comprado por alto preço. E esta verdade deve transformar completamente a maneira como você vive. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, questiona: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Seu corpo é o templo do Espírito Santo.
Pense na reverência com que tratamos lugares sagrados. Não deveríamos tratar nossos corpos com muito mais cuidado? O que você permite que entre pelos seus olhos? O que você permite que saia de sua boca? Como você cuida deste templo que Deus escolheu para habitar? O Espírito Santo pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, versículo 30 adverte: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando vivemos em pecado deliberado, quando nutrimos amargura, quando fofocamos, quando agimos com malícia, entristecemos o Espírito que habita em nós. Mas observe, mesmo quando o entristecemos, ele não nos abandona. O selo permanece. Sua presença continua conosco. Isto deveria nos levar não ao desespero, mas ao arrependimento genuíno e ao desejo ardente de agradar aquele que tanto nos ama. O Espírito Santo também nos capacita para testemunharmos de Cristo com poder. Não se trata de eloquência humana ou argumentos filosóficos sofisticados. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 declara: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Quando você testemunha de Cristo cheio do Espírito Santo, há uma unção especial que toca os corações. Você já conversou com alguém sobre Jesus e sentiu aquela estranha sensação de que não era apenas você falando, como se as palavras fluíssem de uma fonte além de sua própria capacidade. Isso é o Espírito Santo usando você como instrumento. Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nossa parte é sermos obedientes e disponíveis. Amados, chegamos ao fim desta mensagem, mas que este não seja o fim de sua busca pelo mover do Espírito Santo em sua vida. Tudo o que compartilhei não são apenas palavras bonitas ou conceitos teológicos distantes. São verdades vivas, práticas, capazes de revolucionar completamente sua jornada com Deus. O Espírito Santo não é opcional na vida cristã. Ele é essencial, vital, indispensável. Sem ele não há transformação genuína. Sem ele não há poder para vencer o pecado. Sem ele não há fruto duradouro. Abra seu coração para sua presença e operação. Agradeço profundamente por você ter dedicado o seu tempo para ouvir esta palavra. Minha oração é que o Espírito Santo tenha tocado seu coração de maneira profunda e real. Se esta mensagem abençoou sua vida, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus falou com você. Sua participação é fundamental para continuarmos levando esta palavra transformadora a mais pessoas. E não se esqueça de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado. Este material foi preparado especialmente para ajudá-lo a construir uma vida devocional consistente e cheia do Espírito Santo. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Há muito mais que Deus deseja revelar ao seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo encontro.